Pessoal, hoje a gente vai falar de ganho de massa muscular. Será que é possível ganhar massa muscular depois dos 40, 50, 60, 70 ou até mesmo 80 anos? E o que eu posso fazer até mesmo aí para ganhar massa muscular ou retardar a perda de massa muscular aí com o envelhecimento? Então vem comigo que esse vídeo vai ser bem legal e informativo, tá bom? Olá pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Fernando de Mello, eu sou personal trainer e hoje eu vou falar se é possível ou não ganhar massa muscular depois dos 40 anos de idade. Se você ainda não me segue, tá? Fique totalmente à vontade para me seguir aí. Se você está me acompanhando através do YouTube, ative o sininho de notificações aí para você receber todas as semanas os nossos vídeos sobre exercício físico e saúde. Então, vamos lá. Por que existe esse estigma, né? Essa ideia de que depois dos 40, 50 anos começa a ficar mais difícil de ganhar massa muscular, né? Exatamente nessa fase, o nosso metabolismo ele vai ficando mais lento, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente aumenta, né, a nossa concentração de gordura e diminui, por exemplo, a nossa concentração de massa muscular no corpo. E isso acontece principalmente com a diminuição hormonal, né? Principalmente na mulher, ali é marcada com a menopausa, né? Que tem um declínio nos hormônios e isso muda muito a composição corporal da mulher, né? Que ela começa a acumular mais gordura e começa, em alguns casos, até perder massa óssea também, né? Em algumas mulheres, levando até a osteoporose. Cerca de 30% das mulheres no Brasil sofrem osteoporose após a menopausa, que é uma diminuição, né, da massa óssea. Então, além da massa muscular, também se perde um pouquinho aí da massa óssea, né? No homem também, isso vai acontecendo com o passar dos anos, né? E no homem, é o que a gente chama de andropausa, que é a diminuição hormonal também, que vai contribuindo aí para a perda de massa muscular e de massa óssea também. E esse processo, né, normalmente começa a acontecer de perda de massa muscular ali com os 40 anos, né? Mas depois dos 50 pode acentuar um pouquinho mais. O que a literatura, a ciência tem mostrado, né? Que a partir dos 50 anos ali, parece que as pessoas em média perdem 1% de massa muscular ao ano, ou seja, em uma década de 50 aos 60 anos aí, você perderia 10% da sua massa muscular atual. Isso levando em consideração, né, que você é sedentário e não faz nenhum exercício físico para melhorar isso, né? Então, naturalmente, como processo de envelhecimento, a gente vai perdendo um pouco das capacidades físicas, né? Equilíbrio, força e massa muscular. E com o decorrer dos anos, né, depois dos 50, 60, 70, 80, a velocidade dessa perda de massa muscular vai acelerando, né? Ali dos 70 para os 80 anos, por exemplo, pode acontecer até 2% de perda de massa muscular ao ano, né? Lógico que isso tudo vai depender da genética de cada pessoa, né? Tem pessoas que têm muita massa muscular, tem pessoa que tem poucas, né? Então, isso vai influenciar também aí a perda, né? Mas, em média, é isso que acontece. Então, Fernando, mas o que será que eu faço para retardar essa perda ou para evitar ela ou até mesmo ganhar massa muscular nesse processo, né? Um fator muito importante para você ganhar massa muscular depois dos 40 anos de idade é você fazer o treinamento de hipertrofia e força. O que é esse treinamento? Nada mais é um treinamento que você vai trabalhar com resistência externa ou até mesmo com o seu peso corporal, né? São aqueles exercícios mais localizados que a gente pode fazer com peso corporal, com elástico, com peso externo, né? Com TRX, que são aquelas fitas para você fazer exercício. Então você pode fazer também a musculação clássica, né? Existem várias estratégias de treinamento para você ganhar massa muscular. E aqui agora eu vou falar para vocês, tá? Principalmente mais do treinamento, mas existe
vários elementos importantes que ajudam você a ganhar massa muscular, e eu vou falando aos poucos, mas principalmente o foco da nossa live hoje vai ser sobre o treinamento físico, né? Então basicamente é isso, você tem que fazer o treino de hipertrofia e força. E como que é esse treino, né? É interessante que você faça esse treino pelo menos de 2 a 3 vezes na semana. Vamos supor que você quer aumentar a sua massa muscular das pernas, né? É importante que você treine perna de 2 a 3 vezes na semana, para você ter um resultado interessante de ganho de massa muscular, né? Os estudos têm mostrado que pessoas que treinam 3 vezes na semana essa frequência, aquele grupo muscular que você quer desenvolver, tem tido um ótimo resultado de hipertrofia, de aumento, né, dessa massa muscular local que você quer trabalhar aí. Outro aspecto importante é você dar o descanso, né, do seu treino também. É interessante, né, que você não treine todo dia aquele mesmo grupo muscular que você quer desenvolver. Vamos supor que você queira desenvolver mais os seus braços, né, o músculo do bíceps aqui, ó. O indicado não é que você treine todo dia, por exemplo, esse músculo. Por quê? Ele precisa de um tempo para recuperar e se desenvolver. Durante o treino a gente estimula a nossa musculatura, porém é durante o descanso, durante o sono, durante a alimentação que a gente constrói a massa muscular, né? Que a gente faz o que a gente chama de síntese proteica. O que é a síntese proteica? Nada mais que a construção de massa muscular, né? E como que funciona isso, né? Eu gosto de usar essa analogia, como a gente fosse construir uma casa. Para a gente construir um muro da casa, a gente precisa colocar ali um tijolinho por tijolo, né? Até construir a casa toda, uma parede toda, né? O nosso músculo, ele é constituído de proteína, tá? Então, o que constitui nosso músculo é a proteína. Então, para a gente aumentar a nossa massa muscular, a gente precisa de mais proteína para ele ali aumentando e crescendo e formar a nossa musculatura cada vez mais forte e maior, né? E aí o treino ele vem como um estímulo para isso. Ele vai estimular ali as vias, né, de mTOR, vai sinalizar os nossos hormônios para produzir massa muscular. E aí a gente descansando, se alimentando bem, principalmente ali com proteína, a gente vai construir mais massa muscular. E aí você fez lá seus treinos, né? Como eu já falei, de 2 a 3 vezes na semana. É interessante que você dê um intervalo, né, de 48 horas para aquele músculo trabalhado, né? Como eu falei, não fazer todos os dias aquele músculo que você quer desenvolver. Então, é interessante que você não treine todos os dias o mesmo grupo muscular, tá bom? E qual que seria outro fator importante aí do treinamento para ganhar massa muscular? É interessante, tá? Que quando você for fazer os exercícios, vamos supor que você vai fazer um exercício para peitoral, a flexão lá de cotovelo, tá? Vamos supor que você faz 10 repetições. Aí você fez essas 10 repetições, o mais indicado, que tem mostrado que dá mais resultado de ganho de massa muscular, é que você descanse entre 1 a 2 minutos depois que você fez esse exercício. Aí você descansou de 1 a 2 minutos, você repete esse exercício novamente. Faz lá mais 10 repetições. Fez mais 10 repetições, faz o descanso novamente. Aqui a gente teria 3 séries do mesmo exercício com intervalo de 1 a 2 minutos entre cada série. Esse seria o mais indicado para a gente ter resultado de ganho de massa muscular. Mas muitas pessoas não têm todo esse tempo, né? Porque descansar, vamos supor que você descanse 2 minutos. A maioria dos estudos tem mostrado que se você descansar ali em torno de 1 minuto e meio a 2 minutos entre cada exercício, você tem um resultado excelente de ganho de massa muscular. Tem apresentado um pouco mais de resultado do que a média, né? De que você descansar pouco. Porém, muitas pessoas não têm todo esse tempo para descansar no treino. Vamos supor que você vai fazer 10 exercícios diferentes em 3 séries cada um e você vai descansar 2 minutos. É muito tempo, 2 minutos para descansar, né? Muitas vezes você não tem esse tempo aí para descansar durante o treino. Então aí eu sugiro que você faça pelo menos 1 minuto de descanso entre cada exercício, né? Caso o seu objetivo seja aumentar a massa muscular. E outro aspecto importante do ganho de massa muscular é a gente fazer exercícios diferentes. Vamos supor que você vai fazer lá 2 vezes na semana seu treino de perna. Você não precisa fazer 2 vezes na semana um treino igual ao outro.
Num treino você pode fazer agachamento, por exemplo. No outro treino, se você estiver na academia, você pode fazer o exercício de leg press. Você pode variar os exercícios de cada treino e trabalhar a mesma musculatura. Para isso, eu indico que você procure um profissional de educação física, né? Para ele elaborar a melhor estratégia para você e pensar quais são os melhores exercícios para você. Mas parece sim que é interessante você variar os exercícios, né, que você vai fazer durante a sua semana. Por exemplo, você vai treinar peitoral, faz flexão num dia, no outro dia você faz o exercício de supino, e aí nesses 2 dias você está trabalhando o mesmo músculo, mas com exercícios diferentes. Por que isso parece ser interessante? Porque você vai trabalhar o seu músculo em diferentes ângulos, em diferentes movimentos, e isso parece que estimula mais as fibras musculares, né, e proporciona mais resultado. Então é interessante variar os exercícios do seu treino, tá bom? Isso não quer dizer que você tem que ficar mudando o seu treino o tempo todo. É importante também que você faça a mudança do seu treino, mas que você estabilize, aprenda a fazer o exercício corretamente, aprenda a treinar com aquele exercício em intensidade. Fique um tempo fazendo o mesmo treino, né? E depois, quando você já estiver mais adaptado, você estiver o treino mais tranquilo para você, você troca de treino, né? Vai progredindo aí nos seus exercícios. Porque se a pessoa também ficar o tempo todo trocando de exercício, trocando de treino, você acaba não dando tempo para o seu corpo se adaptar, né? E acaba não se desenvolvendo. Então é importante também que você tenha paciência aí de aprender os movimentos, fazer tudo com cautela e ir progredindo aos poucos para você ter resultado, né? E pessoal, como eu falei lá, né, retomando um pouquinho que eu falei no começo, o nosso metabolismo vai ficando mais lento, né? Então pode ser que às vezes demore um pouquinho mais para responder, e isso depende também da genética de cada pessoa. Mas se você fizer todas essas orientações que eu passei aqui, né? Treinar de 2 a 3 vezes na semana aquele grupo muscular que você quer desenvolver. Se você fizer e der o intervalo, né, dos treinos aí de pelo menos 48 horas, não treinar todo dia aquele grupo muscular. Se você fizer aí, esse descanso entre as séries de 1 a 2 minutos, tá certo? E se você fizer exercícios variados, você já vai ter um resultado excelente aí de ganho de massa muscular, né? Então esses são os aspectos aí importantes do treino, né? Muitas pessoas também, né, falam sobre tempo de cadência, né, que seria o tempo que você fica executando o exercício. Eu devo fazer o exercício muito rápido ou devo fazer o exercício de maneira lenta, né? A ciência tem mostrado que, na verdade, não existe muita diferença, tá? Nesse resultado de hipertrofia, de ganho de massa muscular, na velocidade do movimento. O mais importante é que você faça o movimento de maneira correta. Não fique fazendo movimento também muito rápido, todo descoordenado, porque isso vai aumentar o seu risco de lesão. Mas para o resultado de ganho de massa muscular, parece que a velocidade do movimento não é tão importante assim, tá bom? Então não precisa se preocupar tanto com isso. O mais importante é que você faça o movimento correto, aprenda a contrair o seu músculo para você ter efetividade, porque tem muitas pessoas que às vezes vão treinar, por exemplo, abdominal e sente dor na cervical. A pessoa vai treinar agachamento e sente dor na lombar, nas costas e não na perna. Então é importante que você tenha consciência do que você está fazendo e faça isso de maneira correta para que você não se machuque e tenha um ótimo resultado aí também, tá? Relacionado ao treinamento, pessoal, é basicamente isso aí. Porém, existem outros elementos, né, que são importantes para o nosso ganho de massa muscular. Um deles é o consumo de proteína, né? E quando a gente quer ganhar massa muscular, é interessante que a gente consuma mais calorias do que a gente gasta, né? Então você precisa comer bastante para ganhar massa muscular e principalmente proteína. O que a ciência tem falado aí sobre o consumo de proteína, né? O ideal é que você consuma entre 1,4 a 2 gramas de proteína por quilo corporal por dia. Isso é muita proteína, tá, pessoal? Muitas pessoas não conseguem fazer isso na alimentação natural, né, no seu dia a dia, né? E principalmente quando a gente vai envelhecendo, né? Normalmente tem muitos idosos que têm dificuldade de mastigação, tem algum problema aqui articular, né, ou muscular mesmo, não consegue mastigar muito bem, tem dificuldade para comer carne, por exemplo, né? As carnes são grandes fontes aí de proteína na nossa alimentação, né? Tem também
peixe, ovo, leite, né, são exemplos aí clássicos de proteína, né? Lembrando, pessoal, que a proteína é um elemento, tá? Do nosso alimento, ela não é o alimento em si. Por exemplo, a carne, ela não é a proteína. A carne tem proteína, ok? E é importante que a gente faça essa distinção, tá? Porque às vezes você come lá 100 gramas de peito de frango, aí você vai achar que você está comendo 100 gramas de proteína. Não, tá? 100 gramas de frango, por exemplo, tem em média aí 20 a 25 gramas de proteína. Aí o ideal seria, né, a gente consumir aí de 1,4 a 2 gramas de proteínas por quilo corporal. E aí você teria que calcular isso, né, ou procurar um nutricionista aí para calcular isso para você. E caso você não tenha oportunidade de fazer uma consulta com um nutricionista, tem, né, um aplicativo bem interessante na internet que é o MyFitnessPal, né, que é um aplicativo que você coloca lá todos os alimentos que você consome no seu dia e ele calcula para você o quanto tem de carboidrato, de gordura e de proteína, tá bom? Então é só você colocar lá listado nesse aplicativo, tem o site também, que ele passa para você todas as informações do alimento que você está comendo. Mas basicamente seria isso, você teria que calcular, né, o quanto você come de proteína no seu dia para ver se você está atingindo essa quantidade aí. Uma pessoa, por exemplo, que pesa 70 quilos, em média ela teria que consumir, né, se a gente fosse fazer 2 gramas por quilo corporal, 140 gramas de proteína, né, por dia. Então é uma quantidade grande aí. E caso você não consiga, né, consumir essa quantidade de proteína no seu dia a dia, aí sim seria necessário talvez você entrar com um suplemento alimentar, né? E qual suplemento você poderia tomar que ajudaria nesse sentido aí? Seriam os suplementos de proteína, né? Que pode ser albumina, whey, proteína de soja. Então existem várias possibilidades aí de proteínas que podem ajudar no ganho de massa muscular. Mas lembrando lá, tá, pessoal, que eu não sou nutricionista e eu não posso prescrever dietas para ninguém. Eu só estou passando aqui a informação que a gente consegue através dos artigos e o que você pode fazer aí, mas o ideal seria você ter uma consulta com um nutricionista, tá? E existem outros suplementos também que pode auxiliar no ganho de massa muscular, né? Como a creatina, que pode ajudar ali na produção de força. E aí você ficando mais forte, você consegue treinar mais e estimular o desenvolvimento maior da sua musculatura e isso vai ajudar com que você ganhe mais massa muscular, tá bom? E outro fator importantíssimo também para a construção de massa muscular, que vai ajudar a gente a retardar a nossa perda com o envelhecimento ou até mesmo fazer a gente ganhar massa muscular, é o descanso adequado, né? Além de você descansar 48 horas de um treino para o outro, é indicado também que você durma bem. Por quê? Durante o sono, a gente libera vários hormônios, como a testosterona e o GH. E esses hormônios são importantíssimos para a síntese proteica, que é aquilo lá que eu expliquei no início, para a construção de massa muscular. Então, se você não dorme direito, você vai prejudicar esse processo da liberação hormonal. Então, consequentemente, você vai diminuir a sua síntese proteica, né? Vai diminuir o seu ganho de massa muscular. Então, é importante que você durma de maneira adequada, né? Uma quantidade necessária para o seu corpo recuperar. E o que é indicado de sono, né? É indicado que você durma aí pelo menos, né, 6 horas por dia, né? E em média a maioria das pessoas aí ficam bem dormindo 7 a 8 horas, né? Mas o indicado é que você durma no mínimo 6 horas para o seu corpo conseguir reagir, recuperar daquele estímulo que foi dado no treino, tá bom? Vou ler aqui a pergunta, tá? A dúvida da Luciene Abreu. Muito obrigado pela sua pergunta, tá? A dúvida dela é o seguinte: creatina ajuda na reposição de massa muscular depois dos 50? Ótima pergunta. E eu já falei um pouquinho aqui da creatina, né? Mas vamos lá retomar e explicar com um pouco mais de detalhe. O nosso corpo, ele tem 3 fontes principais de energia. A primeira fonte dela é a fosfocreatina. A segunda fonte é a glicose e a terceira fonte a gordura. E em casos extremos, quando a gente fica em jejum, fica fazendo muito tempo de exercício, a gente utiliza até mesmo a proteína como fonte de energia. Mas vamos voltar lá. A nossa primeira fonte de energia é a fosfocreatina. É uma molécula de fosfato e creatina.
a gente utiliza para produzir força no nosso corpo, a gente produzir aqueles movimentos que são rápidos, que são de explosão, que a gente precisa correr 100 metros, levantar um peso. Então, quando a gente vai fazer um treino para ganho de massa muscular, a gente utiliza muito dessa força explosiva, né? Principalmente ali nas 10 primeiras repetições que a gente faz do exercício, né? Então, quando você toma esse suplemento de creatina, você aumenta o estoque de fosfocreatina no seu músculo, tá? Então isso vai ajudar você a produzir mais força, você vai ganhar mais força no seu treino. Você tendo mais força no seu treino, você vai conseguir treinar mais. E treinando mais, você tem mais estímulo para hipertrofia, para o ganho de massa muscular. Porque parece também que o volume do treino está muito associado ao ganho de massa muscular, que inclusive foi uma das coisas que eu acabei esquecendo de falar anteriormente, né? É o volume de treino. O que seria isso? A quantidade de séries, repetições e peso que você pega naquele treino que você vai fazer, né? Então, quanto mais série tiver, mais peso tiver, provavelmente você terá mais chances de ter hipertrofia. Lógico, sempre levando em consideração o seu nível de treinamento e aquilo que você consegue fazer, né? Fazendo um treino adaptado a você. Então, se você pegar uma pessoa aí que treina uma vez na semana, por exemplo, e uma que treina 2 a 3 vezes na semana, provavelmente essa pessoa que treina mais, ela vai ter mais resultado, né? Porque ela faz um volume de treino maior, ela repete mais os exercícios, né? Dá estímulos diferentes, ela treina mais. Então, provavelmente, ela vai ter mais resultado. Mas existe um limite aí, né? Não adianta você treinar todo dia, treinar 5, 6 horas por dia, que isso não vai promover ainda mais resultado, né? Existe um limite ali, um teto, né? Que depende também do seu nível de treinamento. Para quem está começando, você não precisa, né? Treinar muito com um volume muito grande. Você treinando ali 2 vezes na semana no começo já é o suficiente para você ter um resultado legal e depois aos poucos você vai incrementando e colocando mais, tá? Mas basicamente é isso aí, a creatina pode ajudar sim, tá? Porque a creatina também, ela vem naturalmente da nossa alimentação, né? Quais são as principais fontes de creatina? A carne. E qual tipo de carne? A carne vermelha é a que mais tem creatina, né? Então, principalmente as pessoas aí que são vegetarianas ou veganas, né? É interessante sim suplementar com creatina. Porém, como eu já falei anteriormente, né? Eu aconselho que você procure um nutricionista para ele adequar aí melhor essa creatina, né? O suplemento que for necessário para você, tá bom? E normalmente as pessoas que são veganas e vegetarianas têm mais resultado ainda com a creatina, né? Porque normalmente na alimentação dela natural ela já não consome, então se ela suplementar vai fazer uma diferença grande aí e significativa, tá bom? Agora eu vou ver aqui outra pergunta. É a pergunta da Raquel. Devo treinar todos os dias para ganhar massa muscular? Eu já falei disso, tá? Aqui na live, tá? Mas eu vou explicar um pouquinho mais. Teve um estudo bem interessante, tá? Que foi publicado, que comparou o treino, né? De todo dia, por exemplo, você treinar todo dia a perna, né? Coxa, e comparou com treinar 3 vezes na semana, por exemplo. Treinar todo dia, treinar 3 vezes na semana e treinar 2 vezes na semana. As pessoas que treinaram todo dia a perna, que treinaram esse músculo todo dia, algumas desenvolveram mais massa muscular, mas outras perderam massa muscular. Então, esse é um estudo que mostra pra gente que o treinamento ele tem uma característica individual. Se você treinar todo dia e existe a possibilidade de você perder a massa muscular, então eu não indico isso para as pessoas. Algumas podem ter esse resultado de ganho de massa muscular treinando aquele músculo todo dia, mas outras podem perder massa muscular. Porém, treinando 3 vezes na semana, treinando 2 vezes na semana, cada grupo muscular que você quer desenvolver, todos tiveram praticamente resultado. Então é mais seguro a gente trabalhar com uma frequência de treinamento que a gente sabe que vai ter resultado do que treinar mais e correr o risco de até mesmo perder massa muscular, né? Por que isso pode acontecer? Porque de acordo com o metabolismo individual de cada pessoa, pode ser que você não consiga recuperar treinando todo dia, né? Então, isso vai fazer com que o seu corpo regrida aí no ganho de massa muscular. Então, sempre dá aí um intervalo de 48 horas para você fazer o seu treino, né? E principalmente se você for iniciante. Você não precisa treinar todos os dias se você for iniciante, porque isso não vai acelerar seu processo de ganho de massa muscular. Isso pode ajudar sim, tá? Você a ter mais resultados se você já for mais treinado,
se você for um atleta e você já treina por muitos anos, aí sim você pode treinar todos os dias, porque aí você consegue separar melhor o seu treino. Vamos supor que você está super treinado e você vai fazer um treino lá de 1 hora, aí você faz o treino de 1 hora treinando só peitoral, né? E o músculo do tchauzinho aqui, o tríceps. Então, se você faz em 1 hora só esses dois músculos, você vai fazer muitos exercícios para esses músculos. Se você é uma pessoa iniciante, você não precisa de tantos exercícios assim para estimular o seu corpo. Você fazendo de 1 a 2 exercícios por grupo muscular já é o suficiente para você que é iniciante. Porém, se você é treinado, é interessante que você faça mais, mas para isso precisa de uma observação específica de cada pessoa, que um profissional adapte isso àquela pessoa, né? Então, se você é iniciante, você não precisa treinar todo dia. E se você for treinar todo dia, que não seja o mesmo grupo muscular todos os dias. Um dia faz peitoral, outro dia faz perna, outro dia faz costas, um dia faz bíceps, outro tríceps, abdominal. Então é interessante oscilar os grupos musculares que você vai trabalhar, caso você queira treinar todos os dias, tá bom? Mas é válido sim se você for uma pessoa treinada e que já tem experiência com o treinamento e consegue manter vários exercícios para o mesmo grupo muscular no mesmo treino, tá bom? A Silmara fez uma pergunta aqui, vou ler para vocês, tá? Fernando, o bom resultado depende da quantidade de repetições ou da intensidade da execução? Ótima pergunta, tá, Silmara? Muito obrigado. Não é só isso, tá, pessoal? Isso são elementos aí do nosso treinamento, né? Mas não se limita a isso, tá? Muitas vezes a pessoa fala, se você fizer 20 repetições no seu treino, você está trabalhando definição muscular e resistência muscular. Se você fizer de 8 a 12 repetições, você vai estar desenvolvendo ganho de massa muscular, né? Hipertrofia. Não é só isso, tá? Antigamente a gente pensava mais assim, né? Tinha uma mentalidade mais fechada. Se você fizer de 8 a 12 repetições, esse é o treino para você ganhar massa muscular, o resto não funciona. Não é basicamente isso, tá? A ciência vem mostrando, como eu falei na última live que eu fiz, que existe, né, um leque de possibilidades maior. Você pode trabalhar, por exemplo, né, quando você fala de ganho de massa muscular, com cerca de 30 a 100% da sua carga máxima, né, do peso que você consegue fazer naquele exercício. Existe um teste que a gente chama de RM, que normalmente ele é feito em agachamento, na cadeira extensora e no supino, naquele exercício de peitoral. No que consiste esse teste, né? Você coloca o máximo de peso que você consegue lá nesse exercício e realiza uma repetição só. Tem que ser o peso que você consiga realizar apenas uma repetição. Aí o que é indicado? Que a gente treine em cerca de 30% a 100% dessa carga máxima que a gente consegue levantar. Então é um leque bem grande. Não é só a gente trabalhar ali 8 a 15 repetições. Você consegue ter hipertrofia, ganho de massa muscular fazendo 20, 15 repetições, entendeu? Então, isso tudo é possível. Porém, se você colocar um peso ali a 40, 50, 30% da sua força máxima, você vai precisar fazer mais repetições, porque o treino também ele não pode ser um estímulo baixo. Você precisa fadigar o seu músculo. Se você, vamos supor que você consegue fazer o agachamento com 50 quilos, 10 repetições, se você colocar 20 quilos ali e fazer 10 repetições, você está diminuindo muito a intensidade do seu treino. E provavelmente, se você fizer isso, você pode até perder massa muscular, né? Com o decorrer do tempo aí. Então é importante que você mantenha, né, a intensidade do seu treino e aos poucos você vá progredindo até aumente ela, né? E aí você pode aumentar com carga, com algumas técnicas de treinamento, né, que existe, né? Tem drop set, rest pause, existe várias técnicas que dá para aumentar a intensidade do treino de força e hipertrofia. E aí, caso você tenha dúvida ou queira saber mais de algumas técnicas, eu posso passar para você depois aí e ensinar um pouquinho, tá bom? Mas é basicamente isso, né? A gente trabalhar cerca de 30 a 100% do nosso RM, tá? E fazer aí de 3 a 4 séries normalmente para o ganho de massa muscular por exercício, né? Vamos supor que a gente vai fazer o agachamento, né? Lembrando daquelas outras orientações que eu passei também. Você faz ali de 3 a 4 séries,
né, desse exercício do agachamento, depende da carga que você está, a quantidade de repetições, né? Aí você faz, por exemplo, se você pegar 30% da sua força máxima, é indicado que você chegue próximo da falha muscular. O que seria a falha muscular? Você realizar aquele movimento até não conseguir mais praticamente, né? Você começar a agachar até praticamente a sua perna travar. Isso seria o treinamento até a falha. Então, se você pegar duas pessoas, uma que treina com baixa carga e uma que treina com alta carga, para elas terem resultados similares de ganho de massa muscular, a que está treinando com baixa carga vai ter que treinar até próximo da exaustão física, até não conseguir mais realizar as repetições, para compensar a mudança da carga, né? Porém, se você já trabalhar com uma carga elevada, você não necessariamente vai ter que chegar até essa falha na execução do movimento. Então é basicamente isso aí, sobre a intensidade do exercício e do treino. A Silmara falou aqui de outra pergunta, né, interessante, da quantidade de proteína. Para a maioria da população, como faço para calcular aproximadamente a quantidade de proteína a ser ingerida, né? É como eu falei, ali o indicado para o ganho de massa muscular, né, para quem está focado nisso, é você consumir de 1,4 a 2 gramas de proteína por quilo corporal. Vamos supor que você tenha 70 quilos, fazendo 2 gramas, né? 2 vezes 70, 140 gramas de proteína por dia você teria que consumir. Aí você pega lá, né? Você faz o recordatório da sua alimentação no dia. Vamos supor que no café da manhã você coma 2 ovos. Um ovo médio tem mais ou menos aí 5 a 6 gramas de proteína cada ovo, né? Então, se você come 2 ovos, por exemplo, inteiro, você consumiu 10 gramas de proteína no café da manhã. Aí você faz a sua refeição do almoço, vamos supor que você coma 100 gramas de frango, de peito de frango. 100 gramas de peito de frango tem em média de 20 a 25 gramas de proteína. Somado com o café da manhã, você aí já teria em média de 30 a 40 gramas de proteína consumido no dia. Aí você vai somando tudo isso, ou você pode utilizar aquele aplicativo que eu falei, né, MyFitnessPal, e você pode procurar também no Google, né, no próprio Google lá, você coloca lá quantidade de proteína de tal alimento, de carne vermelha, de ovo, e aí você consegue ver lá o quanto tem de proteína cada alimento que você consumiu. E aí você faz essa somatória e você vai ter o quanto você consumiu no dia. Se você atingiu essa quantidade, legal, você vai potencializar o seu ganho de massa muscular. Mas se você está abaixo disso, você não vai atingir ali o seu auge de ganho de massa muscular, né? Então você vai ficar um pouco abaixo da quantidade ideal para você, tá bom? A Silmara perguntou quais os exercícios são mais indicados para o ganho de massa muscular. Eu falei isso lá no comecinho da live, tá? Mas seriam exercícios de força e hipertrofia específico, né? O que seria isso? Principalmente aí a musculação clássica, né, da academia, você treinar em casa com seu peso corporal, treinar com resistências como elástico, né? Aquelas fitas também, TRX, halteres, barra. Existem várias possibilidades aí para você fazer o treino, né, para estimular o ganho de massa muscular. Tá? Exercícios como corrida, ciclismo prolongado não são muito interessantes para o ganho de massa muscular, tá? Porque eles principalmente utilizam a fonte energética, a gordura, né? E são exercícios mais prolongados que não favorecem muito aí o ganho de massa muscular, tá bom? Então, para ganhar massa muscular é interessante você fazer esse treinamento específico com resistência e peso, beleza? O marido da Silmara comentou aqui, ó, o Anderson. Fernando, aqui é o marido da Silmara. Como fazer exercício físico com nossas companheiras? Pessoal, isso é uma coisa até interessante, tá? Muitas vezes, né, uma pessoa de um casal, né, seja ali marido e mulher, né, seja o casal que for, quando uma pessoa começa a treinar, é interessante que o outro também faça parte disso tudo, né? Para um estimular o outro e entender a situação que o outro está passando ali e os dois terem resultado junto, né? Então, se sua esposa vai treinar, seu marido, seja lá quem for vai treinar, seu namorado, namorada, é interessante sim você acompanhar ele, né? Para que vocês possam desenvolver a saúde de vocês junto, né? Para que vocês possam se cuidar ali e viver todos esses benefícios do exercício físico, tá bom? Mas não existe uma receitinha de bolo assim, né? É importante praticar exercício físico e principalmente fazer junto assim os casais,
para desenvolver, né, esse momento, né, junto ali e os dois se beneficiar do exercício físico, né? E aí, se o seu objetivo for ganhar massa muscular, você pode fazer esse treinamento que eu passei aí, né, como musculação e com resistências externas, né? Eu vou ler aqui a pergunta do Ricardo, tá bom? O Ricardo perguntou aqui, ó, para ganhar massa muscular, é melhor CrossFit ou academia de musculação? Legal, Ricardo, muito obrigado pela sua pergunta, tá? Então, o CrossFit ajuda sim a ganhar massa muscular, né? No que a gente tá falando aqui isoladamente só do treinamento, né? Sem contar as outras variáveis como descanso e alimentação, tá bom? Então, o CrossFit comparado à musculação, a musculação é melhor, tá? E eu vou explicar por quê. Normalmente, como eu falei aqui, os exercícios que promovem mais ganho de massa muscular, ele envolve um descanso entre as séries. Então, se você fez, por exemplo, agachamento, você tem que descansar ali em torno de 1 a 2 minutos para você potencializar o seu ganho de massa muscular, certo? Essencialmente no CrossFit a gente não tem isso, né? Eu não sou um praticante de CrossFit, né? Pelo que eu conheço é só pelo que eu vou vendo e converso com algumas pessoas que praticam, né? Mas essencialmente o CrossFit as pessoas fazem um exercício após o outro sem descanso, né? Faz uma corrida, depois pula a corda, faz o agachamento, faz levantamento terra, faz flexão, faz vários exercícios, né? Faz barra. Então são exercícios que trabalham com resistência e peso, né? Que entram ali no que ajuda e estimula o ganho de massa muscular, porém eles são exercícios contínuos, né? Que tem pouco ou nenhum descanso. Então esse fato, né, de não ter descanso não favorece tanto assim o ganho de massa muscular. Porque como a gente falou lá, quais são as principais fontes energéticas que a gente usa na hora de fazer força, né? É a fosfocreatina e a glicose. Então se a gente não dá um descanso entre os exercícios, a gente não consegue recuperar a fosfocreatina e a glicose totalmente, né? Então a tendência, se você fizer um exercício atrás do outro, é que você canse mais, né? Trabalhe um pouco mais a parte cardiovascular e diminua um pouco a sua produção de força, né? Então você faz a primeira série ali, faz um agachamento, faz um levantamento terra, faz uma flexão, faz vários exercícios, a tendência é que uma hora você comece a diminuir a sua força muscular. Por isso que é importante você ter esse descanso entre os exercícios, porque você consegue recuperar a sua fonte energética e consegue levantar mais peso, né? Você consegue descansar um pouco mais aí e manter o seu treino numa intensidade um pouco maior, tá bom? Mas isso não quer dizer que CrossFit não dê ganho de massa muscular, dá sim, mas comparando os dois aí, a musculação tem um pouco mais de vantagem, tá bom? Principalmente pela característica dela, né? Que essencialmente ajuda muito aí no ganho de massa muscular. E pessoal, também o CrossFit, né, tem como elemento dele, assim, né, pelo que eu conheço das pessoas que praticam, não desenvolver só o ganho de massa muscular, né? Tem como desenvolver resistência, o condicionamento geral, né? A musculação, ela acaba desenvolvendo também, né, as outras partes, mas só que menos comparado ao CrossFit, por exemplo, né? O CrossFit, a gente tem o que é chamado de densidade de treino, né? Você faz muito exercício concentrado em pouco tempo com uma carga alta. Então, ajuda muito, por exemplo, também no gasto calórico, né? Aumentar o gasto calórico do seu treino, contribuindo aí para quem quer emagrecer também é interessante. Mas não quer dizer que CrossFit é melhor que outros tipos de treino para emagrecer. Se você fizer, por exemplo, a musculação nesse mesmo ritmo, né, com pouco descanso, fazendo vários exercícios, você vai lá, corre na esteira, depois você faz um exercício lá de musculação, você vai ter um estímulo bem parecido aí com o CrossFit. Então o que muda na verdade é a forma que o treino é elaborado, a estrutura dele, né? Então o CrossFit, da forma que ele é feito, ele não vai favorecer tanto assim o ganho de massa muscular como a musculação clássica, e a musculação clássica não vai favorecer tanto assim o desempenho cardiovascular como o CrossFit. Então cada prática vai ter aí um benefício, uma característica específica de treinamento, tá bom? E se você for fazer CrossFit ou musculação, tanto faz a prática que você for fazer, né?
é importante que você tenha uma boa orientação para você ir progredindo aos poucos, né? E minimizar aí os seus riscos de lesão, tá bom, pessoal? Mas para ganho de massa muscular, sim, a musculação é mais eficiente. E aí, antes da gente finalizar, eu queria resumir, né? Tá? Fazer um resumão aqui para vocês de tudo que você precisa, né? Então, para potencializar o seu ganho de massa muscular e evitar aí essas perdas, né? Que são decorrentes aí do envelhecimento, né? Que depois ali dos 40 anos a gente começa, né? Ter a perda de massa muscular, né? Nas mulheres acentua aí um pouquinho mais depois da menopausa, né? Em torno aí dos 50 anos, né? E isso vai aumentando, né? Nos homens também, né? Com a andropausa, com a diminuição aí da produção de testosterona, né? Então, o que você pode fazer, né? No treinamento, treina lá de 2 a 3 vezes na semana o grupo muscular que você quer desenvolver, tá? Principalmente se você quer ganhar massa muscular naquele grupo muscular, então você treina de 2 a 3 vezes. Dentro do seu treinamento, fazer de 3 a 4 séries de cada exercício, tá? E aí, dá um intervalo entre cada série de 1 a 2 minutos e também não treinar todos os dias aquele mesmo grupo muscular que você quer desenvolver, tá? E é basicamente isso a respeito do treinamento. A respeito da alimentação, né? Consumir ali altas quantidades de proteína, né? Quanto? 1,4 a 2 gramas de proteína por quilo corporal. E ter boas noites de sono, né? Descansar ali, dormir pelo menos 6 horas de sono, tá bom? Então é basicamente isso, resumindo, são esses aspectos que você deve se atentar aí para ganhar massa muscular, tá? E envelhecer de maneira mais ativa. E pessoal, falando aqui para vocês, né? Muitas vezes é importante também, quando você for iniciar o seu treino, é uma coisa que eu queria falar, tá? Que eu não poderia esquecer de falar para vocês. Quando a gente vai treinar, muitas vezes a gente pensa, né? A maioria das pessoas pensa, eu quero emagrecer ou eu quero ganhar massa muscular porque eu quero ficar bonito, eu quero ficar forte. Tudo bem, tudo isso é muito válido para a nossa questão psicológica, social, né? E estética. Porém, o ganho de massa muscular, ele é importantíssimo para a nossa saúde e autonomia, principalmente no envelhecimento, né? Provavelmente se você tiver 30, 40 anos, você ainda não deve se preocupar muito com isso, porque você consegue fazer tudo o que você quer para a sua vida. Porém, quando você chega ali nos 70, 80, 90 anos, você começa a sentir o peso, né, da sua idade, né? Se você não se cuida, se você não viveu bem. Então, ganhar massa muscular vai possibilitar que você tenha mais mobilidade, mais força, né? Cerca de 30% dos idosos no Brasil sofrem queda. E a principal causa de queda é perder força e massa muscular em pernas, né? Em membros inferiores. Então, se você tem força, se você tem massa muscular, você evita queda, você evita osteoporose, você evita osteopenia, né? Que é a perda de massa muscular e massa óssea. Então, você vai ficando mais saudável. Isso ajuda também a prevenir de diabetes, hipertensão e várias outras doenças que acometem a humanidade. Então, ganhar massa muscular não é uma questão só estética, é uma questão de saúde que é importantíssima para manter a nossa autonomia, manter quem a gente é. Imagina só você chegar aos 80 anos e você fazer tudo o que você quer e ainda você desenvolver os seus potenciais mesmo nessa idade. Isso é muito interessante, não é mesmo? E tem estudos também que mostram que pessoas treinadas, idosos de 80 anos, possuem força similar a pessoas de 30 anos sedentárias. Então, se existe essa possibilidade, se existe essa oportunidade, por que a gente não vai se cuidar, desenvolver a nossa massa muscular e a nossa força? Então, isso é uma coisa que eu queria falar e eu sempre penso nisso, né, no exercício físico, muito além da questão estética, uma possibilidade aí para a nossa saúde, tá bom, pessoal? Respondendo a grande questão aqui do nosso vídeo, né? Então, será que é possível realmente ganhar massa muscular depois de 40, 50, 60, 70, seja 80 anos? Sim, claro que é possível, desde que você faça tudo isso que eu passei aqui no vídeo, né? Faça seu treino específico de força e hipertrofia, faça sua alimentação aí rica em proteína, né? Se for o caso, você suplemente também aí com a proteína externa, né?
de suplementos, até mesmo suplemento aí de creatina, como eu comentei aqui no vídeo, né? E faça o descanso adequado aí, que é dormir no mínimo 6 horas por noite. Fazendo tudo isso, eu tenho certeza que você terá resultado, tá bom? Pode ser que às vezes demore um pouquinho mais para você, outras pessoas tenham resultado mais rápido, porque isso depende da individualidade biológica e genética de cada pessoa. Mas se você tiver consistência e paciência, com certeza você terá muitos benefícios para a sua saúde e com certeza ganhará massa muscular, tá bom? E outra coisa que eu queria falar para vocês, tá, pessoal? Independente da idade que você tenha, nunca é tarde para começar a fazer exercício físico. Dê o primeiro passo em direção à sua saúde, que você estará muito melhor. E não tem o melhor momento para isso. O melhor momento é agora, é quando você pode colocar a mão na massa. Então não importa se você tem 60, 70, 80, 90 anos. Comece agora, comece com o que você tem, com o que você pode, porque eu recebi várias mensagens aí de algumas pessoas, né, no meu YouTube, aí no meu canal, falando se era possível ganhar massa muscular depois dos 70. Sim, é muito possível, a não ser que você tenha, né, um caso muito específico, tá, de alguma doença degenerativa que impossibilite realmente você aí de ter um desenvolvimento muscular. Mas na maioria dos casos isso não acontece e então sim é possível você se desenvolver e ganhar massa muscular independente da sua idade, tá bom? E é importante aí que você faça até mesmo para retardar todo esse processo que é decorrente do envelhecimento. Então fique totalmente à vontade para me seguir aí no Facebook, Instagram e Telegram, tá? E se você está me acompanhando aqui através do YouTube, não esqueça de ativar o sininho de notificações para você receber todos os nossos vídeos aqui sobre exercício físico e saúde. E se você tiver mais qualquer dúvida sobre o assunto de ganho de massa muscular, fique à vontade aí para me mandar, tá? Que eu terei o prazer de ler a sua mensagem e de te responder. E é isso, pessoal. Um forte abraço e até mais!